Hora da ruptura. Paulo. Identificação dos filhos de Deus. Estamos no 3º milênio. Hora do aparecimento dos filhos de Deus. Hora da ruptura. Paulo disse que a natureza espera o aparecimento dos filhos de Deus. Como vamos identificá-los? É assim que vamos encontrar o nosso norte. Aqui no deserto dessa terra, o povo no deserto, no tempo de Moisés, eles sabiam quando deviam levantar-se. Eles tinham uma referência, a nuvem. Quando a nuvem andava, eles sabiam o que deviam fazer. Tinham a referência e obedeciam. Levantavam e andavam. Essa é a maneira segura de andar no deserto. É lógico que foi uma maneira providenciada por Deus. E assim eles passaram 40 anos andando no deserto. E não morreram de fome. Não morreram de sede. Não morreram de frio e não morreram de calor. Tinham uma referência divina. Aí está. O povo de Deus não é deixado desamparado nos seus tempos de exílio. À noite tinha uma coluna de fogo que os aquecia. E quando a coluna deslocava, eles sabiam o que deviam fazer. Ali estava a referência. Hora de andar. Nós hoje vivemos numa grande trevas. Babel está dominando o mundo com o seu sistema, com as suas pautas, com as suas bandeiras, com os seus brilhos. E o mundo está seguindo os brilhos de Babel. Estão seguindo as referências de Babel. E estão felizes acompanhando o brilho de Babel. Aí está o mundo em que vivemos. É necessário surgir o rompimento. O que é o rompimento? O aparecimento dos filhos de Deus. Neste mundo de Babel, onde com os meios de comunicação, elas estão fazendo a cabeça do povo, apontando direções, apontando comportamentos, procedimentos. Um carnaval muito divertido, muito barulho, muita agitação,
muito lufa-lufa, muito corre-corre. E o dia passa rápido. Quando viu, já é noite. Não há tempo para Deus. Este é o quadro do mundo hoje, onde nós estamos mergulhados. O sistema dominando a nossa mente. Não temos tempo para olhar para cima. Não há tempo para Deus. Então o sistema diz: Deus não existe. Deus não existe. É a voz do sistema. Deus não existe. É a voz do sistema, ecoando em todas as direções. E o sistema fala: nós somos a verdade. Nós temos as medidas, nós temos os caminhos. É divertido andar por Babel. Aqui é o lugar da diversão. Aqui é o lugar suave, é o lugar do prazer. Então há necessidade de descobrirmos como identificar os filhos de Deus. Época da ruptura. O aparecimento dos filhos de Deus é uma necessidade. E a natureza espera, diz Paulo, o aparecimento dos filhos de Deus. A ruptura. Como vamos identificá-los? Uma coisa é certa, eles descobriram o ponto de adoração. Eles saíram da dúvida da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha uma grande dúvida. Não sabia onde adorar. Então ela fez a pergunta a Jesus: devo adorar aqui em Samaria, no poço de Jacó? Ou devo adorar em Jerusalém? Aí estava o grande quadro que rolava na mente da mulher samaritana. Onde devo fazer a minha adoração a Deus? Hoje essa dúvida é aumentada. Ela tinha 2 pontos de dúvida. Hoje Babel apresenta variedades, bandeiras, milhares, muitas direções, muitos caminhos. Há diversidade de caminhos. Os caminhos do atalho de Babel. Babel e seus caminhos do atalho. Babel desviou-se da verdade. Babel, o sistema, domina o mundo hoje. E as pessoas ficam escravos do sistema. Filhos do sistema. E acham natural pertencer ao sistema. Respira o sistema, vive no sistema, come do sistema. Então o sistema vira a natureza do homem hoje. Daí a necessidade do aparecimento dos filhos de Deus, a ruptura, uma outra visão. A visão antiga. A visão antiga. Aí vem o sistema e fala: nós temos o melhor, nós somos atualizados. Nós somos atualizados. Nós não somos retrógrados. O sistema aponta essa direção. Nós não somos retrógrados.
retrógrados. Joga esse facho de luz em cima dos homens com o seu clarão. E os homens acham que são os progressistas. Os progressistas. E se animam com a luz do sistema. Os progressistas. Pura ilusão. E o Espírito clama o aparecimento dos filhos de Deus. Algo no ar suspira pelo aparecimento dos filhos de Deus. Aqueles que encontraram lugar de adoração, aqueles que saíram da dúvida da mulher samaritana, aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo, que falou: meu amigo, você quer adorar? Você quer encontrar o seu lugar de adoração? É simples. O sinal é esse, o teu quarto. O teu quarto é este aposento que vai ser o lugar da tua adoração. Entra nele, fecha as portas, fica lá em oculto e você vai ver a diferença. É ali que Deus te vê. É ali que você vai encontrar com o Espírito Santo. No teu quarto oculto, o Deus que está em oculto te vê. Quem disse isso? Jesus Cristo. Aquele que conhecia com clareza os caminhos do mundo espiritual. O teu quarto de oração. Os filhos de Deus são vistos por descobrirem o lugar de adoração neste mundo. Pois o reino de Deus você não vai vê-lo aqui nem ali. Quem falou isso? Jesus Cristo. Você não vê o reino de Deus aqui nem ali. Ele não tem um endereço, ele não tem um número, não tem uma rua, não tem uma cidade, não tem uma vila, não tem um país. Pois ele é um reino espiritual. Aí está o reino de Deus. Então, é fácil ver os filhos de Deus. Eles foram identificados. Os filhos de Deus podem ser identificados por encontrarem o lugar de adoração. Aí está a marca dos filhos de Deus. Obediência ao Pai. Aí está o sinal que Deus vê como humildade quando obedecemos a sua palavra. A obediência à palavra de Deus é uma amostra de nossa humildade diante dos olhos de Deus. Somos humildes, não por sermos pobres, não por sermos humilhados. Somos humildes por obediência. A quê? Às direções e aos clarões do Espírito Santo. É quando ele descobriu que ele tem a lâmpada dentro dele. O quê? Aí está uma identificação dos filhos de Deus. Descobriram que carregam a lâmpada do Senhor dentro dele. O que é a lâmpada do Senhor? O seu Espírito. Descobriram que são espirituais. São espirituais. Aí está uma das marcas para olharmos o aparecimento dos filhos de Deus aqui na terra. Eles são espirituais. O mundo apresenta aos nossos olhos o materialismo. Aí está Babel. Você é material, diz Babel. Você é matéria, diz Babel. Babel esconde a lâmpada do Senhor. Babel não quer que você veja
a lâmpada do Senhor, o ponto onde o Espírito Santo joga os seus clarões, as suas tochas, os seus brilhos, as suas mensagens. O ponto onde você vai identificar a nova criatura. Nova criatura. O que é isso? Jesus mostrou isso para um teólogo, um príncipe de Israel. Era Nicodemos. Nicodemos cria fielmente no seu magistrados, no seu magistério. Nicodemos era um seguidor fiel dos seus magistrados, dos seus magistério. Caminho de homens, baseado na força humana. E ele queria comer pão do céu. Essa era a perspectiva desse teólogo, desse príncipe de Israel. Comer o pão do céu. Mas Jesus disse, Nicodemos, pelo caminho dos homens, pelo caminho da tradição dos anciãos, esta tua religião, você não comerá o pão do céu. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos era um velho. Como vou nascer de novo? Minha mãe morreu, meu pai morreu. Como posso nascer de novo, Jesus? Isso significa que Nicodemos não foi doutrinado na visão do Espírito Santo. Então não podia obedecer a Deus. Estava obedecendo a doutrinas de homens, a doutrinas de magistérios. Confiava nos magistérios humanos. É confiar na força humana. E não via outra opção. Então Jesus apresentou um novo caminho para esse príncipe, para esse teólogo. Ele era tão importante que não quis encontrar Jesus de dia. Isso podia manchar as suas vestes, encontrar com alguém da periferia, um príncipe de Israel. Ele optou à noite. Ali, na escuridão da noite, ele podia passar disfarçado, ninguém iria identificá-lo. Ia encontrar com alguém da periferia, um pobretão da periferia, para pedir a instrução dele. Jesus Cristo. Olha só a opção de Nicodemos. Mas podemos ver a necessidade de Nicodemos também. Ele sentia uma ausência da verdade. Era escravo do sistema, escravo do braço do homem, da força do homem. Jesus viu isso e falou para ele, você tem que nascer de novo. Você tem que adquirir um outro olhar. O olhar do Espírito de Deus, Nicodemos. Você tem que se dirigir pela água e pelo Espírito. Você tem que ser uma nova criatura, Nicodemos. Nicodemos, você tem que ser uma nova criatura. Isso é ruptura, Nicodemos. Isto é o aparecimento dos filhos de Deus aqui na terra. Uma outra visão. E Jesus pagou caro por trazer essa outra visão do céu, a visão celeste, a mensagem do Pai, o aparecimento da ruptura neste mundo, o aparecimento dos filhos de Deus. Aí que está. Aqueles que aprenderam a obedecer, aqueles que aprenderam como Pedro, sobre tua palavra jogarei a rede. Porque eu conheço esses mares, eu conheço essas águas,
E sei que aqui não dá peixe. A noite toda batemos a rede, Senhor, e aqui estamos aí sem peixe. A frustração do pescador. Rede vazia. Rede vazia. Para o pescador é pobreza. É pobreza. Mas com Jesus Cristo vem a prosperidade. O que é prosperidade para o pescador? Prosperidade? Que palavra é essa? Não fala em prosperidade. É prosperidade. Prosperidade para o pescador é ele ter redes cheias de peixe. Então Pedro falou: estou nessa pobreza, estou nessa tristeza, trabalho, e minha rede está vazia. Isso é símbolo de pobreza. Mas sobre tua palavra, Jesus, lançarei a minha rede. E Pedro optou pela direção de Jesus Cristo. E seguiu a direção de Jesus Cristo. Seguiu a palavra de Jesus Cristo. Lançou a rede lá no fundo, do lado que Jesus mandou. Ao ser obediente à palavra de Deus, ao seguir a direção da palavra de Deus, o que aconteceu? Surpresa, socorro, chama os barcos em volta. O que houve? Rede cheia. A rede está estourando, a rede está rompendo. O que é isso? Riqueza, prosperidade, sobre uma base. Sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Pedro aprendeu uma grande lição aí, uma chave. E por isso, por descobrir a chave do reino, que é a obediência à palavra de Deus, mais tarde Jesus disse: você foi promovido, Pedro. Agora você não vai ser mais pescador de peixe. Pedro, você descobriu a chave do reino. Agora você pode destrancar uma outra paisagem, um outro horizonte, uma ruptura na sua vida. A partir de agora, Pedro, você vai ser pescador de homens. Você vai ser divulgador da palavra de Deus. Divulgador da palavra de Deus, Pedro. E você vai pregar essa mensagem para todo mundo. Divulgue. Você recebeu a chave do reino. Você aprendeu a olhar a mensagem de Deus. Você aprendeu a ver as chaves do céu. Obediência, a identificação dos filhos de Deus. Obediência. A quê? A mensagem de Deus. A palavra de Deus. E não ao sistema. E não a Babel. E não aos programas de Babel. É assim que vamos identificar os filhos de Deus em nossa época. Época da ruptura. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus sopra onde quer. Aí os filhos de Deus ficam sem esboço. Eles não têm esboço. O que é que eles fazem? Esperam pela orientação do Espírito Santo. Esta uma identificação dos filhos de Deus. Não saem apressados como Saul. Esperam pelos ventos do Espírito Santo. Pois aí está o ponto onde o Filho de Deus tem que se levantar. Os ventos do Espírito Santo, pois ele sopra onde quer. É aí que você vai identificar, ter a fotografia nos
dias de hoje dos filhos de Deus, aqueles que são dirigidos pelo sopro do Espírito Santo. Aí está a coluna moderna, aí está a nuvem moderna que nos faz levantar, e assim os filhos de Deus podem ser vistos nos dias de hoje, não servindo a Babel, não tendo a marca de Caim, marca de desobediência aos projetos de Deus, mas tem a marca de Abel. Segue o projeto de Deus, o olhar de Deus, o sopro do Espírito Santo, o aparecimento dos filhos de Deus hoje, a identificação dos filhos de Deus, aqueles que encontraram lugar de adoração. Aí está, meu amigo, aí está as duas posições nesse mundo. Babel, com seu sistema, e Espírito Santo com a palavra. Assim nascerão os filhos de Deus, e os filhos de Deus serão vistos como as novas criaturas. Estes são os cidadãos do reino de Deus, um reino que não tem endereço, você não vai encontrar aqui e ali, porque eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. Adorarão em espírito e verdade. Palavra e os clarões do Espírito Santo. Aqueles que reconhecem que tem a lâmpada do Senhor dentro deles, que encontraram o seu lugar de adoração. E aí você vai ver, nos tempos de hoje, você vai tirar uma foto dos filhos de Deus, a ruptura, o aparecimento dos filhos de Deus hoje, no terceiro milênio.